Então vamos lá, pessoal, nessa série do Sermão da Montanha hoje eu quero falar com você aqui no versículo 8 sobre os limpos de coração. Você vai ler comigo agora. Vamos lá? O que a Bíblia diz? Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. O que diz a nossa Bíblia? Porque eles verão a Deus. Vamos ler de novo? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é que quer ver Deus aí? Diga glória a Deus. O ver Deus é nessa vida, enquanto estamos aqui nessa terra. Queremos ver Ele na saúde, na vida financeira. Queremos ver Deus na família, no nosso casamento. Queremos ver Deus no nosso dia a dia. Quando viemos aos cultos, às reuniões, queremos sentir a presença de Deus na oração. Queremos na nossa casa, ao orarmos, ao chegarmos perto de Deus, queremos vê-lo em todas as áreas. Só que a Bíblia está dizendo que para ver a Deus eu preciso ter um coração limpo. Ver Ele aqui e um dia na eternidade, quando recebemos a salvação, que é a vida eterna. Agora, para também poder entrar no céu, também vamos ter que ter um coração limpo. Seja ver Deus na eternidade, sendo salvo no último dia, ou aqui nessa terra, vendo Ele agir na nossa vida, eu preciso ter um coração limpo. E o texto começa falando assim, bem-aventurado. Pastor, o que é bem-aventurado? Feliz. Só é feliz a pessoa que tem um coração limpo. E é isso que eu e você temos que buscar. Primeiro ponto, eu quero que você agora olhe para dentro de si e se faça uma pergunta. O meu coração é limpo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer agora. Seu coração é um coração limpo? Se faça essa pergunta a si mesmo. Ou nós estamos guardando mágoa, ressentimento, temos algo contra alguém. Ah, pastor, tem uma pessoa que eu não quero ver, eu não posso nem olhar para ela. Coisas do passado que nós não superamos. Às vezes meu coração não está limpo, meu coração está cheio de traumas, cheio de coisas do passado, cheio de situações da infância, que eu nunca superei, de complexos, de crenças e tantas coisas dentro de nós que estão me impedindo de ver a quem? A Deus. A Bíblia está dizendo que feliz é aquele que é limpo de coração. Irmão, me diga uma pessoa que anda cheia de mágoa, cheia de traumas, cheia de complexos, que é feliz. Ela não é feliz. Então eu preciso superar isso. Tem coisas que eu e você temos que vencer, temos que tirar do nosso coração. Quem é que se ama aqui? Diga glória a Deus. Você se ama? Então, se você se ama, a minha pergunta é, por que você fica carregando todas essas coisas dentro de você? Quem se ama não carrega isso. Quem se ama não vai ficar carregando dentro de si nenhuma dessas coisas. Por que eu vou ficar carregando mágoa? O que é carregar mágoa? É você tomar o veneno e querer que outra pessoa morra. Mas quem é que vai morrer? Sou eu. Porque quem é que tomou o veneno? Fui eu mesmo. Então eu estou tomando veneno, eu quero que o pastor, eu não posso nem ver o fulano, eu quero que ele morra, eu odeio essa pessoa, tem que morrer seca, com formiga na boca, numa valeta ainda. Às vezes a pessoa está carregando coisas, tem pessoas que carregam coisas do passado, o meu pai, a minha mãe, pastor me fizeram, pastor eu passei, pastor aconteceu, pastor um dia me disseram que eu não sou capaz, então acho que eu não posso, que eu não vou. Irmão, você tem que superar tudo isso. Tem coisas que influenciam você e o seu comportamento hoje que são coisas do passado. Então eu preciso vencer o passado, a mágoa, o ódio, a raiva. Eu tenho que ter um coração limpo, um coração puro, porque eu quero ver Deus na minha vida. Quando o meu coração não está bom, algumas áreas da minha vida não vão andar tão bem assim. E às vezes a vida financeira não está andando bem, a vida familiar, a vida sentimental, a vida financeira, várias áreas não estão andando bem, porque dentro de mim as coisas não estão bem. Eu preciso limpar o meu coração, preciso tirar essas tristezas. Às vezes a pessoa sofreu um abuso no passado. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar o meu coração. Eu tenho que superar esse trauma do abuso. Eu tenho que perdoar a pessoa que fez isso comigo. Eu preciso tirar todas essas coisas do meu coração e manter o meu coração limpo. Quem é que se ama aí? Diga glória a Deus. Olha para a pessoa do lado e diga, então para de ser museu. Porque tem gente que vive carregando coisas ruins do passado. A pessoa vive carregando coisas velhas dentro de si, traumas, complexos, inferioridades. Quantas coisas a pessoa fica carregando dentro de si do passado? Porque ela não superou. Eu vou te dar um exemplo, sabe qual é o grande problema? O grande problema é o que você vai passar o que você tem para sua família. Esse é o grande problema. Você vai passar o que você tem para os seus filhos. Você passa a visão que você tem para eles. Se a minha visão é assim, eu não tenho dinheiro, dinheiro não dá em árvore, nós somos pobres, nascemos pobres, somos pobres. É isso que eu vou passar para a próxima geração. É tão difícil, a vida é uma luta. É o que você vai passar para eles.
Então eu preciso superar muitas coisas que eu vivi no meu passado, na minha infância. Eu preciso ter o coração limpo. Não posso ter mágoa, porque se eu tiver mágoa, eu vou passar mágoa para minha família. Tu nem sabe o que me fizeram. O fulano me fez, mesmo que você esteja errado, a sua família sempre vai ficar do seu lado. E eu vou acabar sujando o coração deles, passando mágoa para eles. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a mulher, isso não deveria acontecer com ninguém, é horrível, mas ela foi abusada na infância. E às vezes por causa do abuso, ela nunca deu certo em nenhum relacionamento que ela teve. Sempre relacionamentos ruins. Aí ela começa a mudar as vestes, ela não supera aquilo, ela quer usar uma roupa mais larga, diferente. Teve mulheres que por causa do abuso foram até para o homossexualismo, por causa do que passaram. Aí o que acontece? Essa mulher que nunca superou o abuso, nunca se deu bem nos relacionamentos, ela vai ter uma filha. E o que ela vai passar para a filha dela? Às vezes é um calorão, a filha dela está com roupa comprida, roupa longa, e a criancinha nem entende por quê. A mãe sempre falando, os homens são ruins. Não deixa ninguém se aproximar da filha. Não deixa nenhum da figura masculina se aproximar. Tem até medo. Mas o problema é o que ela enfrentou e nunca superou. Só que agora ela está passando isso para quem? Que vai ter problema futuramente, porque nunca foi superado. Então eu preciso superar. Leia comigo de novo o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de... Bota a mão no seu coração assim com o pastor e faça uma pergunta. Diga assim, diga o que eu carrego aqui dentro. Olhe para o pastor. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós teve uma infância, cresceu num lar, uma família. Alguns passaram por lutas maiores, outros talvez não tão grandes assim. Mas nós temos que superar. Eu tenho que limpar o coração. Não tenho que guardar mágoa de ninguém. Não devo ter raiva, ódio, desejar o mal. Eu tenho que ter o coração limpo. E não é apenas não ter mágoa, mas é não ter maldade. E às vezes nós criamos uma maldade dentro de nós. Tudo que a pessoa faz, ela tem uma segunda intenção. Ela se aproxima de outras pessoas apenas para tirar vantagem, tirar proveito das outras pessoas. Ou seja, eu me aproximo daquela pessoa porque ela pode me dar. Então meu coração ele é maldoso. Eu quero tirar vantagem. E eu tenho que ter um coração limpo, porque se o meu coração não for limpo, eu não vou ver a Deus. E às vezes meu coração está sujo por uma aflição, por um trauma, por um complexo. O meu coração está sujo por uma mágoa, por uma raiva, por um ódio. Com o que o meu coração tem? Eu tenho que limpar esse coração. Porque se eu limpar, eu vou ser mais feliz. Você não vai andar triste, não vai andar com ansiedade, não vai andar com preocupação. Às vezes você tem um complexo de rejeição, um complexo de inferioridade. Você tem um complexo com a sua forma física mesmo. Porque às vezes seus pais, quando você era criança, eles viviam dizendo, se tu comer, tu vai engordar. E falavam tantas coisas para você que você, às vezes, criou algo dentro de você. O que eu preciso fazer, pastor? Você tem que superar tudo isso. Você tem que ter um coração limpo. E para ter um coração limpo, nós temos que perdoar essas pessoas, porque às vezes elas nem sabiam o que elas estavam fazendo com a gente. Amém? Pastor, mas um dia o meu patrão fez, o meu pai fez. Às vezes você tem uma mágoa contra o seu marido, contra a sua esposa, contra alguém. Irmão, você tem que vencer isso. Às vezes você tem um complexo de capacidade porque eles viviam dizendo, você é burro, você está banado, desajeitado ou desajeitada. E você foi guardando essas palavras. Hoje, quando chega a hora de você dar um passo para frente e dizer, eu não posso. Por quê, pastor? Porque eu não tenho capacidade, eu não consigo. Eu não sei, eu não tenho jeito. Viu? Coisas que você ouviu no passado, você deixa existirem até hoje dentro de você. Eu tenho que limpar o meu coração. Eu tenho que tirar essas coisas. Pastor, um dia uma pessoa me fez. Eu não posso guardar isso dentro de mim. Eu tenho que ter um coração o quê, pessoal? Limpo. Tirar tudo que me afasta de Deus. Coisas erradas, coisas que eu ouvi. Mágoas, ressentimentos, rejeições. Você tem que tirar tudo isso de dentro de você, irmão. E também a maldade. Que às vezes o nosso coração vai sendo malvado. A gente vai arquitetando um plano para prejudicar uma pessoa. A gente vai lá e com intenção mente, faz isso, faz aquilo para prejudicar aquela pessoa. O coração sujo. Pode não ter mágoa, mas tem uma maldade. Tem uma intenção ruim dentro. Pastor, eu quero que o outro quebre a cara, se dê mal. Não. Coração sujo. Eu não vou ver quem? Deus. E às vezes nós viemos no culto, nós vemos todo mundo se envolvendo, as pessoas buscando, as pessoas chorando. A gente olha para o lado, o irmão está chorando. E nós? Às vezes a gente não sente Deus. Parece que a nossa oração bate no teto, na parede. Parece que a nossa oração não vai. Você tem que analisar o seu coração. O que tem dentro de você? O que você carrega? Uma mágoa? Um ódio?
Às vezes você tem uma revolta. Você tem que tirar isso dentro de você. Às vezes você pode ser uma pessoa que não aceita a correção por causa do que viveu na vida. Está na hora da gente superar tudo isso. Os limpos de coração verão a quem? Quem é que quer ver Deus aqui? Diga amém. O que eu tenho que fazer com o meu coração? Limpar. Tem que tirar a sujeira, tem que tirar o passado, tem que tirar os traumas. Quem é que se ama aqui? Diga glória a Deus. Então quem se ama precisa cuidar do coração. Eu vou te falar de 4 coisas que, se você quiser, você pode anotar. Essas 4 coisas que eu vou te falar agora são um teste para que você veja se o seu coração está limpo ou não. Se você faz essas 4 coisas, dá para começar a dizer que o seu coração está limpo. São 4 coisas que você tem que praticar. Pastor, eu não consigo, então tem alguma sujeira no seu coração se você não pratica essas 4. Primeiro, você consegue amar quem te odeia? Você consegue amar a pessoa que quer o teu mal? Amar em qual sentido, pastor? Amar no sentido de não desejar o mal para ela. De orar por ela para que ela mude. Eu consigo amar quem me odeia? Não, pastor, eu quero que essa pessoa morra seca. Olha, se desse eu dava até um pão com veneno. Então o meu coração, como é que ele está? Magoado. Pastor, aquela pessoa me falou isso, me fez aquilo, não, aquela pessoa tem que sofrer. Olha, se eu não consigo amar quem me odeia, é porque o meu coração não está limpo. Eu preciso limpar o meu coração para ser como o coração de Deus. Segundo ponto que eu vou falar para você, se você quiser anotar. 2. Você consegue falar bem de quem está falando mal de você? Você consegue abençoar quem está falando mal de você? Ah, pastor, falar bem da pessoa, ela está falando mal de mim. Quando chega, ó, o fulano falou, ah, é? Que tu não sabe o que o fulano fez, tal. Não, eu preciso falar bem de quem está falando mal de mim. Abençoar quem está me desejando mal. Se eu consigo fazer isso, é porque eu tenho um coração limpo. Se eu não estou conseguindo, é porque existem algumas sujeiras dentro do meu coração. Pode ser a respeito dessa pessoa, talvez de outra. 3. Quando você consegue fazer bem a alguém que te prejudicou? Você consegue devolver o bem para quem está te fazendo mal? Ah, pastor, não consigo. Essa pessoa fez isso para mim, ela tem que pagar. Eu consigo devolver o bem para quem está me fazendo mal? Isso mostra se o meu coração está limpo ou não. Quando eu consigo devolver o bem, fazer o bem para quem está me prejudicando. Pô, mas aquela pessoa me atrapalhou. Eu consigo devolver o bem? Ou a minha vontade é me vingar? Isso mostra se eu tenho um coração limpo ou não. 4 ponto que eu anotei aqui. Quando você consegue orar pedindo a Deus que abençoe alguém que está lhe maltratando ou te perseguindo. Você consegue orar a Deus dizendo, Deus abençoa essa pessoa. E ela está fazendo mal para você. Está te maltratando, te perseguindo, mas você consegue chegar diante de Deus e orar para que Deus abençoe essa pessoa que está me fazendo mal. Ou você ora para que a terra se abra e venha engolir essa pessoa viva. Ah, pastor, eu estou orando. Deus, manda um raio na cabeça do Joaquim, da Maria e do José. O que nós estamos fazendo? É isso que nós temos que nos perguntar. Eu tenho um coração limpo? Ou o meu coração ao longo do tempo foi se sujando? Foi se sujando com o quê? Outras perguntas que nós temos que nos fazer é, o meu coração é o mesmo desde o início da minha caminhada cristã? Eu tenho a mesma fé que eu tinha? O mesmo amor que eu tinha no início da minha caminhada? O mesmo empenho que eu tinha para com Deus do início da minha caminhada? A mesma vontade de estar na casa de Deus, de servir a Deus que eu tinha? Quando eu oro, eu consigo me envolver com Deus? Isso são perguntas que temos que nos fazer para ver se o nosso coração está limpo. Agora, se eu quero manter o meu coração limpo, existem alguns comportamentos que nós temos que adotar. Quem é que quer ter o coração limpo? Então vamos olhar o que nós temos que fazer. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Pode deixar marcado Mateus, vamos em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Se precisar de ajuda é só chamar os obreiros. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Você vai ler comigo a palavra de Deus aqui agora. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, perdão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer para evitar que o seu coração se suje.
Se você seguir esse passo que eu vou te dar agora, você vai conseguir evitar que o seu coração se suje. E vai conseguir manter ele por mais tempo como um coração limpo. 1 Tessalonicenses 5. Todos acharam? Então leia com o pastor agora o verso 22. Pega uma caneta e sublinhe. Olha o que a nossa Bíblia Sagrada diz, a minha e a sua, queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. O que diz o 22, pessoal? Abstende-vos de toda aparência do quê? Do mal. Pastor, o que é se abster? Se abster é se afastar, se distanciar, é evitar tudo aquilo que eu possa perceber que é ruim, que é mal, que vai me afastar de Deus, que vai me prejudicar. Então a Bíblia está dizendo, fuja do que te enfraquece. O mal me enfraquece, o mal me leva para longe de Deus. Fuja, irmão. Fuja de toda aparência do quê? Do mal. A Bíblia não está mandando eu encarar o mal, a Bíblia está mandando eu evitar, eu sair de perto, eu me distanciar disso, porque isso é ruim. Isso me leva para longe de Deus. Fuja, evite tudo que é mal. Pastor, o que é mal que eu preciso evitar? Que a Bíblia diz, evite ficar olhando. Tem coisas que você nem deveria olhar, a gente está aqui para olhar para Jesus. Tem pessoas que vêm na igreja para ficar olhando para a vida do irmão. Olha lá, tu viu o irmão? Semana passada estava com a esposa, hoje está sozinho. O que será que deu, hein? Tu sabe de alguma coisa? Pergunta para o irmão do lado, você é uma pessoa curiosa? Agora pergunta para a mesma pessoa, você gosta de fofoca? Que normalmente o curioso, o que ele é? É fofoqueiro, irmão, uma curiosidade que não é de Deus, que não é boa, que é saber das coisas por saber, para saber da vida dos outros, para poder espalhar da vida dos outros, não é para ajudar e para orar. Irmão, tem coisas que você não tem que nem olhar. Ah, mas eu vi o fulano, hoje está sozinho, olha, estava com aliança, agora está sem, acho que deu problema lá, hein? Ô irmão, tu ficou sabendo? Bah. E já começa até a inventar, eu acho que já está até separado. Já começa até a mentir, irmão, porque a Bíblia diz que um abismo chama o quê? O outro, curiosidade, fofoca, já entra mentira, que normalmente o fofoqueiro ele aumenta, ele espalha, ele inventa, ele distorce do jeito que ele quer. Nunca esqueça que eu vou te falar. Faça o número 3 assim na sua mão. Fez o 3 aí? Diga assim com o pastor, diga toda a história. Tem 3 lados. Faça assim o número 1. Diga o lado do João, faz o número 2. O lado da Maria, agora faz o 3. E a verdade. Amém? Porque o João vai contar o lado dele. A Maria vai contar o lado. E no meio de tudo isso tem o quê? Que a gente precisa falar com Deus para que Ele sempre mostre. Porque não há nada em oculto que não será. Cada pessoa vai falar o seu lado. A Maria, o João vai dizer, não, eu não fiz. A Maria vai dizer, não, mas ele me bateu. O João, não, mas eu não bati. E a verdade. O que realmente aconteceu? Então, por isso, tem coisas que você tem que evitar olhar. Tem coisas que você tem que evitar ver, irmão. Então, leia de novo o versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do quê? Então, tem coisas que eu tenho que evitar olhar. Eu tenho que evitar ficar sabendo. Fulano, tu ficou sabendo? Eu não quero saber. Fulano, mas tu viu? Não, eu não quero ver. Mas alguém te disse? Não, eu não quero saber. Eu não quero essas histórias. Fuja da aparência do quê? Do mal. Então tem coisas que eu tenho que evitar, tem coisas que eu não tenho que olhar, tem coisas que eu não tenho que saber. Você tem que evitar conversas paralelas. Essas conversas são malignas, conversas paralelas você tem que evitar. Não andar com as pessoas erradas porque elas vão te afastar de Deus. Leia de novo 22. Fuja de toda aparência do quê? Evite o mal. Evite essa conversa, evite ficar olhando, evite ficar sabendo. Isso vai manter o seu coração limpo. Muitas vezes o seu coração sujou, não é por causa da Maria, não é por causa do José, não é por causa nem do diabo, é por causa da sua curiosidade. Porque tem gente que tem mania de querer saber da vida dos outros, tem mania de ficar olhando para a vida dos outros e tem mania de ir atrás de conversas que não deveria ir. Então a culpa não é do diabo, nem das pessoas, nem da igreja. Às vezes o coração sujou por causa do pecado que está aí dentro de você, que é a fofoca. Olha para o irmão e diga, ainda bem que não é você. Tem que se libertar, irmão, tem que se converter. Mas às vezes o coração da pessoa está sujo, não foi o diabo, foi a própria pessoa que foi atrás, foi a própria pessoa que buscou aquilo. Por isso que a Bíblia está dizendo, evite, se afaste de toda aparência do quê?
Agora vamos em 1 Coríntios 15, vai lá com o pastor. Você tem que ser de Deus, evita a aparência do mal, fuja dessas coisas, sai de perto, nem entre nesses assuntos. Se o fulano chegar, olha, você ficou sabendo, eu quero te contar. Não, não quero saber. Eu quero olhar só para Jesus. Amém? Quero saber só de Jesus, das coisas de Deus. Vai falar da palavra, me fala. Se não for, não quero. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá com o pastor. Aí diz aqui o versículo de número 33. Pega a sua Bíblia e lê comigo. O que diz o 33? 1 Coríntios 15, 33. Lê com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. E não vos... Tem muita gente se enganando. Achando que é só uma conversinha. Capaz, pastor, é só um assunto. Fulano vai só me dizer isso, aquilo. Não, isso aqui não tem maldade. Tem. Tem maldades, não é de Deus, não agrada. Você tinha que evitar as coisas erradas. Olha o que diz 33, não vos enganeis, todo mundo junto. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa pessoa vai sujar o seu coração. Ela vai corromper você, ela vai afastar você, vai distanciar você da igreja. Quantas pessoas saíram da igreja e a pessoa diz, eu sujei meu coração. Mas muitas vezes a pessoa foi atrás. Ela quis saber, ela quis investigar, ela queria ouvir, ela ficava perguntando. Não, às vezes a gente tem que fugir das más conversações. Aquela pessoa que só vem conversar contigo para falar do fulano, do beltrano, do ciclano, só vem para falar isso. Olha, toma cuidado com esse tipo de pessoa. Elas vão corrompendo você. A pessoa fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do patrão, fala mal do chefe, fala mal do marido, fala mal dos filhos. Está sempre falando mal de tudo. Você tem que tomar cuidado. A pessoa está sempre murmurando. Nunca esqueça, a boca revela o que tem dentro do seu coração. Amém? A pessoa vive reclamando, está revelando o que tem naquele coração. Vive falando de fofoca, está revelando o que tem naquele coração. Vive com maldade, o fulano tinha que quebrar a cara, está revelando o que tem naquele coração. O ciclano não presta, está revelando o que tem no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Sempre falando do vizinho, está revelando o que tem no coração. A pessoa tem um coração sujo e você tem que manter o seu limpo. Deus não está dizendo que ele vai descer do céu e vai te livrar. Ele está dizendo que é você que tem que fugir da aparência do mal. Não é Deus que vai livrar você, é você que tem que evitar. É você que tem que sair de perto, é você que tem que cortar, é você que tem que dizer, eu não quero saber dessas coisas. Deus não vai descer do céu e dizer, fulano, não conversa com o ciclano, olha, não atenda essa pessoa, não ouço fulano, não atenda essa ligação. É eu que tenho que evitar a aparência do quê? É eu que tenho que sair de perto das más conversações. Lê de novo com o pastor. E não vos, como é que diz, enganeis. As más conversações corrompem o quê? Isaías 42. Olha como é que é o servo e a serva de Deus. Isaías 42, você vai ver agora qual é o comportamento de um servo e de uma serva de Deus. Então, irmão, mantenha o seu coração limpo. Você vai ter que evitar conversas, evitar a aparência do mal. Às vezes tem que evitar pessoas, tem que evitar situações, para que o seu coração se mantenha limpo. Para que você veja Deus, senão daqui a pouco eu não vejo Deus na minha casa, na minha família, na minha vida. As coisas começam a dar errado, de uma hora para outra tudo vira. Pastor, por que eu estou passando por isso? Às vezes... é porque o coração estava sujo, o diabo achou brecha para entrar. Vamos lá? Isaías 42, versículo 19. O que diz sua Bíblia, queridos? Vamos ler com o pastor. Quem é cego? Já marca isso aí na sua Bíblia. Qual é a primeira coisa que nós temos que ser? Cegos. Tem coisa que eu não tenho que ver. Eu não tenho que nem querer saber. Não pertence a mim, eu não posso resolver. Eu não posso mudar nada nessa situação. Quem é cego, senão o meu servo? Agora continue. Ou é o que, queridos? Marque essa palavra. Como é que nós temos que ser? Surdos. Tem coisas que você não tem que nem querer ouvir. Pastor, mas vão me chamar de fanático, careta. Chamem você do que quiser. Mas você vai manter o seu coração limpo. Você vai estar mais perto de Deus, evitando essas coisas erradas. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? E quem é cego como galardoado e cego como servo de quem? Quem é servo de Deus, diga amém. Você tem que ser cego e surdo. 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, o que diz a Bíblia? Nada ouve. Irmão, tem coisas que nós temos que evitar. Tem coisas das quais nós temos que nos afastar. Se eu quero ter um coração limpo, eu vou ter que cuidar do meu coração. Tem coisas que eu mesmo
vou ter que evitar. Então você tem que vigiar as portas de entrada do seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos. Mantenha o seu coração limpo. Se alguma sujeira entrou, não deixe essa sujeira ficar. Entra no processo de limpeza. Veja se o seu coração é o mesmo desde o seu início da sua caminhada cristã. Se você ainda tem a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo empenho, a mesma vontade de estar na casa de Deus, você tem a mesma vontade de servir, a mesma aptidão que você tinha no início, aquela vontade de se envolver com Deus, analise seu coração. Vamos voltar onde começamos, Mateus 5:8. Lá onde começamos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler de novo? O que diz a Bíblia Sagrada? Bem-aventurados os limpos de... A pergunta é, como é que está o meu coração, limpo ou sujo? Se estiver sujo, dá para limpar ainda. Se estiver sujo, dá para tirar a sujeira. Tem que tirar o passado, tem que tirar a mágoa, tem que tirar a raiva, tem que tirar as coisas erradas. Olha o conselho que Jesus dá no versículo 44 de Mateus 5. Agora é o capítulo 5, você está, só vamos para o verso 44. E olha o conselho que o Senhor Jesus vai nos dar de quem é que tem um coração limpo, o que a pessoa faz. 44. Eu, porém, vos digo, o que diz a Bíblia? Amai os vossos... Você consegue amar o seu inimigo? Pastor, mas essa pessoa quer o meu mal. Para isso tem que ter um coração limpo. Bendizei os que vos maldizem. Eu consigo abençoar quem está me amaldiçoando, desejando o mal para mim? Continue. Faça o bem aos que vos odeiam. E ore por quem te maltrata e te... Pastor, por que eu tenho que fazer tudo isso? Versículo 45, leia. Para que sejais filhos do Pai que está onde? Vamos limpar o coração. Eu não sei o que você carrega. Eu não sei o que tem dentro de você. Eu não sei o que sujou o seu coração. Mas você tem que evitar muitas coisas para que o seu coração se mantenha limpo. Hoje é o dia de você olhar para dentro de si. Hoje é o dia de você refletir. Hoje é o dia de você falar com Deus. E Deus, eu quero tirar toda a sujeira. Eu quero perdoar quem me prejudicou. Quero pedir perdão porque eu também falhei durante a vida. E quero ter um coração limpo. Não deixe isso aí sujar o seu coração. Talvez está acontecendo alguma coisa contigo, alguma situação. Para você sujar, mantenha o seu coração limpo. Evite conversas ruins. Tem coisas que você não tem que ver, tem outras que você não tem que ouvir, não tem que nem que saber. Para que o seu coração se mantenha limpo, temos que cuidar dele e evitar muitas coisas que vão vir até nós, vão chegar até nós, para tentar nos contaminar. E aí cabe a mim dizer, eu não quero. Eu quero manter o meu coração limpo. Vamos orar? Fique de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.